Então, pessoal, uma informação que precisa ser levada em conta na hora de utilizar displays 7 segmentos e decodificadores são as configurações do display, tá? Então, existem duas configurações. A ordem não importa, mas a gente considera aqui a primeira como sendo a configuração anodo comum. Então, a gente sabe que o display ele é composto por segmentos, ok? A gente sabe que aqui é o anodo e aqui é o catodo. A configuração anodo comum, ela considera o seguinte: esse ponto que está aqui, ele é comum a todos os anodos, tá? E a gente sabe que aqui são LEDs, tá? E o outro terminal do LED está disponível para conexão com decodificadores através de resistores, tá? Qual é a finalidade do resistor? Limitar corrente, tá? Apenas isso. Vai diminuir o brilho? Vai. Mas conectar sem eles é muito arriscado, tá? A corrente que vai fluir aqui pode ser muito alta porque não necessariamente tem resistência interna dentro do decodificador, tá? Então, pessoal, essa aqui é a configuração anodo comum. Se a gente quer que esses LEDs eles acendam, ou seja, o diodo seja polarizado diretamente, a gente obrigatoriamente tem que conectar uma fonte de tensão aqui, tá? É por isso que tem uma fonte de tensão aqui, ó. Ela pressupõe que está sendo conectado anodo comum e a fonte de tensão aqui, pressupõe que esse LED ele está disponível para ser utilizado e ele só acende se conectar o negativo da fonte. Se a gente conectar o positivo da fonte, aí a gente recorre à eletrônica analógica lá. Aqui tem 5 volts, aqui tem 5 volts. Tem um resistor aqui. Tem um resistor, tá? Mas a gente despreza essa queda de tensão. Não vai circular corrente, tá? Corrente aqui vai ser 0, ó. Agora, a corrente aqui, ela vai ser a tensão da fonte que está ligada no display, divididos por esse valor aqui, tá? Então, pessoal, por que essa informação é importante? Porque quem vai criar essa condição aqui no decorrer da operação é o decodificador. Porque observem, se o A for nível lógico alto, ele conecta internamente aqui um potencial, que a gente pode considerar que é 5 volts, tá? 4,95, enfim. Se a gente conectar o circuito, se a gente usar a combinação na entrada aqui, de tal forma que na saída D seja igual a 0, ele vai conectar o negativo da fonte. Então, se a gente observar essa figura aqui, pessoal, a porta lógica é quem vai definir se esse LED vai acender ou não. Por quê? Porque o potencial aqui, ele está fixo. Ele é mais 5 volts, certo? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Se a gente observar o 7447, ele é feito de tal forma, observem aqui, tá? Que ele opera com lógica negativa. O que a lógica negativa diz? O nível lógico 0 sinaliza a informação. Ok? Então, pessoal, precisa aparecer nível lógico 0 aqui
tá? Para que esse segmento acenda. Então a lógica do display, ela considera que o 0 serve para o LED acender, tá? Então observem, o que é a informação, tá? É o LED acender. O padrão desse circuito é o LED apagado. Se o LED acender, é porque tem nível lógico 0 aqui. Então, isso aqui é importantíssimo, pessoal. Por quê? Porque se a gente está usando o 7447, a gente tem que usar display anodo comum. Se a gente usar o catodo comum, que é o que a gente vai ver em seguida, com esse aqui não vai dar certo. Por quê? Porque a tabela verdade vai ser incompatível com esse circuito que está aqui, ó. A informação vai aparecer no nível lógico alto e o padrão desse circuito é nível lógico alto. Então a gente não vai conseguir acender o display, tá? Tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Se a gente comprar na loja um 7447 e um display que não seja anodo comum, a gente vai jogar dinheiro fora, tá? Não vai dar certo. Ou a gente coloca a porta lógica inversora aqui para compensar esse erro de projeto, tá? Mas realmente não é interessante, tá certo? Então agora a gente vai olhar a outra possibilidade. Essa aqui é a segunda possibilidade, tá? Número 2. Configuração catodo comum. A catodo comum, por sua vez, ela é diferente, tá? Então, se a gente considerar o mesmo exemplo anterior lá, LED, catodo é esse terminal aqui do diodo. Catodo comum diz o seguinte: todos os diodos dos segmentos estão no mesmo ponto, que é catodo comum. Então aqui está o segmento A, aqui está o segmento B, aqui está o segmento C, e isso se estende até o segmento que é o ponto. Embora não se esteja utilizando ele existe, tá? Então a gente coloca ele aqui só para fim de representação mesmo. Esse aqui, por sua vez, pessoal, ele é diferente, porque o que a gente observa? Quando que esse LED vai acender? Quando a gente aplicar um potencial aqui. Se a gente conectar o negativo aqui, esse aqui é o catodo comum. Então aqui, por padrão, já está ligado no negativo. Olha aqui, ó. Qual vai ser o resultado disso? Aqui o LED vai acender, aqui não, vai ficar apagado. Então, pessoal, observem que esse circuito, para mostrar a informação, ele precisa de lógica positiva. Então, a porta lógica, o circuito do decodificador, ele tem que conectar uma fonte de tensão aqui. Ele tem que conectar mais 5 volts. Se ele conectar o negativo aqui, não vai acontecer nada. O segmento F não vai acender. Se a gente conectar 5 volts no segmento A vai acender. E o circuito e a simplificação desse circuito, ela pode ser mostrada aqui, ó, de forma bem simples, tá? Então observem o que a gente está conectando aqui, o negativo, tá? Então aqui obrigatoriamente precisa de um nível lógico alto, ou seja, a informação
aparece com nível lógico alto, ok? Então a gente tem que conectar 5 volts aqui para que o segmento acenda. Então o 7448 ele opera com lógica positiva. Por essa razão, ele é indicado para displays na configuração cátodo comum. Certo? Então, pessoal, a gente não pode usar o 7447 aqui. A gente não pode usar o 7448 aqui. Tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Se a gente vai comprar um display, precisa resolver essa condição aqui. Ele é anodo comum ou ele é cátodo comum? Se a gente comprar um display de um tipo e o decodificador do outro, não vai funcionar o circuito, tá? É um erro de projeto, vai se gastar dinheiro com isso à toa, tá? Tomem muito cuidado.